Dito isso, vamos à capa, produção. Vamos colocar na tela, acaba de sair do forno e estará disponível amanhã para você que é nosso assinante. Ditadura em construção. Só pelo título não precisaria falar mais nada, né, Flávio? Para mim foi uma das minhas Morgenstern? preferidas. O governo Lula, em parceria com o STF e usando instrumentos como a nova lei da censura, monta dia após dia um regime de exceção no Brasil. Texto de José Roberto Guzzo, e é exatamente disso que se trata. A edição da Revista Oeste desta semana traz um verdadeiro combo de reportagens sobre o projeto de lei da censura, sim, cuja urgência passou nesta semana no plenário da Câmara dos Deputados. Tem aí, nesse texto do José Roberto Guzzo, uma amostra do que é a espinha dorsal de uma ditadura de esquerda já em construção, né, a conta-gotas, bem devagarzinho aqui no nosso país. Também, evidentemente, a gente fala sobre a CPMI do 8 de janeiro, vamos falar bastante aqui ao longo do programa. Tem outra CPI, tem a CPI do MST, mas, é claro, o tema mais importante é justamente a mudança de regime no Brasil. Por que não podemos afirmar isso já a essa altura? Aliás, nós já falávamos isso, não é? Nossa edição 147, é hora de TBT. Vamos mostrar a capa da edição 147? Tá aí, ó. Para os nossos assinantes, basta assinar a Revista Oeste e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, inclusive este artigo também do Guzzo, o melhor texto do Brasil. Mudando de regime. Essa imagem que rodou o mundo é a imagem dos presos, né? Dos presos políticos, a maioria deles, sem dúvida nenhuma, que foram embarcados em ônibus e levados para um ginásio da Polícia Federal e de lá seguiriam, né, para a Papuda e para a colmeia no caso das mulheres. E o que dizia já o texto do Guzzo naquela época, né? Estamos falando de janeiro desse ano. Está em execução um projeto que pretende manter o país sob o controle de uma coligação entre o STF e o Executivo. Começa a se formar um Brasil da obediência ao governo, sem povo na rua e sem oposição de verdade. Já avisávamos lá atrás. Por isso que esse quadro que a gente traz aqui semanalmente é um TBT, né? Nesse caso, um triste TBT, mas que está em curso e que andou mais um pouquinho com esse PL, projeto de lei da censura. Não é mesmo, Cris? E sabe o que você estava falando aí, Silvio, quando você apresentou a capa dessa semana? E eu pensando, na verdade, essa ditadura em construção já está em construção há mais de 100 dias. Porque a data exata do início dessa construção, do primeiro tijolinho, foi 9 de janeiro, quando 1.500 pessoas foram presas à revelia da lei, de forma extremamente autoritária. Aliás, foram enganadas pela Polícia do Exército, que sabe-se lá como e por que foi coagida a fazer isso com 1.500 pessoas que estavam pacificamente se manifestando em frente ao quartel. Já fazia 2 meses que isso acontecia. Por que naquele dia? Porque o STF, Judiciário Alta Cúpula, locupletado, acho que essa é uma boa palavra, locupletado com o Executivo ditador, que já mostrava suas garras ali no início da sua segunda semana de governo, foi lá e decidiu que não precisa mais ter o devido processo legal, não precisa mais ter coleta de provas, sequer uma denúncia formal, uma investigação para quê? Ouvir testemunhas, coletar provas, né? Levantar ao menos indícios, nada disso foi feito. E a gente precisa lembrar que há pouco mais de um ano e meio, aí acho que por aí, foi solto um preso famoso, muito famoso no país, a título de devido processo legal, precisa ter transcorrido por completo, né? O trânsito em julgado, que eles chamam, né? Não tinha ido para a terceira instância. A pessoa só pode ser presa depois de ter recorrido até, a Fabi pode falar melhor sobre isso, até o último ponto da Constituição lá, e os bons advogados, aqueles pagos com milhões, desviados dos cofres públicos, esses dão um jeito de ficar ali impetrando 300 e não sei quantos recursos para nunca acabar o tal do trânsito em julgado. Então, o que aconteceu? Essas pessoas foram presas
numa lapada só, foram colocadas dentro de ônibus, levados para esse galpão. Eu lembro da Fabi nominando como galpão da democracia, né, Fabi? Mas é eufemismo, obviamente, né? Era já o galpão da ditadura. Eu prefiro chamar mesmo de campo de concentração, porque era o que parecia. Naquele momento, daquela foto que ilustra a capa ali da semana pós 8 de janeiro, tinha cachorro, tinha criança, tinha senhores e senhoras de idade, tinha até pessoas com dificuldades de saúde, precisando de remédios, doentes crônicos, todos ali amarrotados num ginásio no auge do verão, em Brasília, que tem clima seco, pessoas passando mal, ambulâncias precisaram ir lá para atender, advogados conservadores apareceram lá de forma gratuita, oferecendo serviços para aquelas pessoas, para tentar entender o que estava acontecendo. Óbvio que advogados progressistas estavam lá para tentar conseguir cliente que tivesse uma graninha para pagar, né? Então, é realmente o comunismo chegando com todo o seu peso sobre o Estado brasileiro. E só para finalizar, lembra a Venezuela? Lembra como começou a ditadura de Hugo Chávez? Lembra dos oficiais do Exército, de repente todos virando generais, de repente as Forças Armadas cooptadas, sabe-se lá a que custo? Lembram do Judiciário da Venezuela, completamente aparelhado? E aí, por fim, depois houve uma posse do Legislativo. Lá na Venezuela foi um pouco diferente, mas a gente está começando a ver que aqui no Brasil está acontecendo de forma bem rápida também, infelizmente. Infelizmente, mas veja, a gente tem que aproveitar para falar de Venezuela, fazer esse tipo de comparação, né, Cris? Falar Brazuela, por exemplo, enquanto a gente pode, porque não sabemos o que vai acontecer depois desse projeto da censura.